Mais de 30 tiros atingiram a Casa Branca e o atirador de 21 anos teria sido morto pelo serviço secreto. Enquanto tudo isso acontecia, Donald Trump anunciou que um acordo com o Irã era iminente. Tudo isso aconteceu no fim do dia 23 de maio. E mesmo que você esteja vendo isso depois, e o acordo supostamente já tenha acontecido, esse acordo está longe de ser o que parece. Porque da forma como os Estados Unidos apresentaram, esse memorando de entendimento basicamente forçou o Irã a aceitar os termos americanos, especialmente dois principais, citados pelo New York Times: a eliminação total do enriquecimento e a entrega do urânio enriquecido que o Irã tem atualmente, além de devolver o Estreito de Hormuz ao status anterior a 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra de agressão. O Irã já jogou um balde de água fria em tudo isso. Eles disseram que a velha ordem acabou completamente, que o Estreito de Hormuz vai continuar sob sua autoridade. E enquanto a gente grava isso, o Irã e Omã estão conversando sobre como vão administrar o Estreito de Hormuz a longo prazo. Mais uma vez, a velha ordem acabou. Sobre o programa nuclear, o urânio enriquecido, o Irã deixou muito claro que, se concordar com qualquer memorando de entendimento, isso não vai ter absolutamente nada a ver com o dossiê nuclear, pelo menos até que eles consigam negociar outros temas. Alguns, dentro do establishment político dos Estados Unidos, insinuaram que o Irã também iria abandonar seus aliados. Não é verdade. O Irã garantiu, de forma firme e aparentemente bem-sucedida, a concessão de que o Líbano vai, de fato, desta vez, ser incluído na extensão de qualquer tipo de trégua. Mas o Irã também deixou bem claro que não está interessado em pausas e nem em concessões. O que eles querem é garantir seus direitos e os direitos da região para um desenvolvimento pacífico e estável. Então o Donald Trump fez esse anúncio. Ele disse que conversou com todos os líderes do Golfo e que todos eles o incentivaram a participar dessas negociações. E afirmou que participou sim dessas conversas e que elas vão render grandes resultados em breve. Ele ligou para o Netanyahu e disse que isso ia acontecer, que as partes finais desse acordo seriam negociadas. E enquanto tudo isso acontecia, o establishment sionista estava perdendo a cabeça. Você tinha o Eli David, o Mark Levin, o Ted Cruz, tinha todo mundo. Tinha os Lindsey Grahams, do mundo inteiro perdendo a cabeça, dizendo que isso seria uma grande rendição ao Irã. Que o Irã, por não ter sido obrigado a abrir mão de todo o seu enriquecimento nuclear, de todo o seu urânio enriquecido, e por não ter sido forçado a basicamente se render e admitir derrota, que isso só fortaleceria o Irã. E de certa forma, eles têm razão. Mas o que eles não têm razão é em achar que existe algum cenário possível em que o Irã realmente se renda. E é aí que está o grande problema. E os termos que foram colocados na mesa, lembrando, isso tudo enquanto a Casa Branca estava sendo atacada, supostamente, por um atirador de 21 anos que se aproximou de um posto de segurança e simplesmente começou a atirar. Isso faz parte de uma série de tiroteios que nos últimos meses tiveram como alvo o Donald Trump ou a Casa Branca. Enquanto isso acontece, estão vazando informações sobre os termos de um acordo que o lado iraniano, na verdade, não tinha nenhuma intenção de divulgar. Todo o vazamento veio do lado dos Estados Unidos, dizendo que haveria uma extensão do cessar-fogo, que os Estados Unidos manteriam seus recursos militares na região por 60 dias, que o Estreito de Hormuz estaria completamente aberto nesse período e que o Irã receberia a concessão de poder vender livremente seu petróleo, ou seja, sem mais bloqueio. Assim, o bloqueio dos portos seria suspenso e parte dos fundos iranianos congelados em lugares como bancos do Catar seria liberada. Por exemplo, os Estados Unidos concederiam algumas isenções de sanções e haveria um rascunho de um memorando de entendimento com uma declaração dizendo que a guerra entre Israel e o Líbano, na verdade, a luta do Hezbollah como resistência contra a agressão israelense, também chegaria ao fim.
Depois disso, começariam as negociações sobre o programa nuclear e outros temas, como o Estreito de Hormuz. Foi dito ao Irã, e isso é bem interessante, que eles não deveriam dar atenção ao Truth Social do Donald Trump, que está cheio de declarações por todos os lados neste momento. Agora, o Donald Trump está dizendo que não tem pressa para fechar um acordo, porque o tempo está a favor deles, e que nunca vai negociar um acordo tão ruim quanto o do Obama, por exemplo. Mas a verdade é que o Irã disse que foi informado por autoridades dos Estados Unidos para nem dar atenção a isso, porque tudo isso seria apenas para consumo interno americano. E lembra que o governo do Donald Trump basicamente manteve essa situação de guerra com o Irã, sem paz, mas também sem guerra, tentando equilibrar as duas coisas como uma forma de manipular os mercados, de impulsionar a bolsa de valores e de tentar baixar o preço do petróleo para evitar que a economia global superaqueça. Enfim, tudo isso foi um desastre completo desde o começo desse chamado cessar-fogo, que foi negociado há quase 2 meses. Esse memorando de entendimento, que vazou completamente, o Irã está dizendo que é totalmente diferente do que o próprio Irã entende que realmente está nesse documento. Ou seja, não há nenhum compromisso do Irã de entregar estoques nucleares, remover equipamentos, fechar instalações nucleares ou se comprometer de forma alguma a não construir uma bomba nuclear. Na verdade, todas essas questões vão ser adiadas para um momento futuro. Mas, para que isso comece, os Estados Unidos vão precisar dar ao Irã muito mais do que estão dizendo que vão dar. O Irã vai ter que concordar em liberar mais de 100 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. Eles precisam suspender o bloqueio. Precisam suspender todas as sanções sobre o petróleo e derivados durante o período de negociação. Precisam pagar 270 bilhões de dólares ao Irã em reparações de guerra e aceitar que o Estreito de Hormuz é essencialmente águas territoriais soberanas da República Islâmica do Irã e de Omã. Esses são os termos que os Estados Unidos e Donald Trump, até hoje, continuam dizendo que nunca vão aceitar. Marco Rubio também já disse a mesma coisa. Então, depois de tudo isso, Benjamin Netanyahu teve que postar no Twitter dizendo que Trump é o melhor amigo que Netanyahu e Israel já tiveram. E não é só que eles estão felizes, e é aí que entra a parte suspeita. Não é só que eles estão felizes porque o Trump está bem e a Casa Branca está segura depois daquele tiroteio perigoso, mas também porque ele valoriza o compromisso do Donald Trump com Israel diante dessas negociações. Outros relatos dizem que o Netanyahu estava arrancando os cabelos, muito irritado, junto com vários falcões israelenses, porque os Estados Unidos estariam tentando negociar tudo isso de forma independente de Israel. O que eu acho? Eu acho que não existe independência nenhuma aqui. O Donald Trump está, na verdade, consultando os israelenses a cada passo do caminho. E que agora eles estão deixando uma porta bem aberta. Porque o que Donald Trump está dizendo agora é que se ele fizer um acordo com o Irã, vai ser um acordo bom e correto. Não vai ser como o do Obama, e ele não vai se apressar. Ele não faz maus acordos, e sempre vai ser algo bom para os israelenses. Certo? Então é isso que a gente precisa lembrar. Muita coisa disso parece, na verdade, os Estados Unidos ganhando tempo. Os Estados Unidos tentando, como dizem agora alguns dos principais neoconservadores, como Robert Kagan, colocar batom em porco. E esse batom é basicamente uma forma de disfarçar a rendição real que os Estados Unidos precisam aceitar se quiserem se livrar da guerra de agressão que está prestes a fazer a economia global explodir em questão de meses. Esse é o pequeno segredo sobre o qual eles não querem falar. This is the little secret that they don't want to talk about, but economists, mainstream economists, for example. Mas os economistas mais tradicionais, por exemplo, lá no Financial Times, estão falando sobre como a economia global e o petróleo continuam superaquecendo nesse caminho. Quando todas as reservas de petróleo se esgotarem, especialmente do lado dos Estados Unidos, o que vai acontecer
é que o preço do barril vai disparar para $150 ou mais. E isso vai causar um aumento enorme no preço da gasolina, uma inflação gigantesca e, claro, um cenário parecido com a Grande Depressão, em que o investimento, o poder de compra e todo tipo de atividade econômica vão simplesmente despencar. Esse é o futuro da economia global por causa dessa guerra de agressão entre os Estados Unidos e Israel. E esse é um futuro que Donald Trump, o Partido Republicano e, na verdade, todo o establishment político americano não tem condições de lidar. Por isso, eles estão tentando encontrar uma forma de pausar esse conflito, não de acabar com ele. Eles estão tentando encontrar uma forma de pausar a guerra, para conseguir um pouco de fôlego dessa guerra de agressão que eles mesmos criaram. Mas, de novo, com tudo isso, os relatos vindos do Irã estão ficando cada vez mais interessantes, porque agora eles dizem que não existe nenhuma pausa de 60 dias. O Irã não está negociando nenhuma extensão de 60 dias. De acordo com a agência de notícias Tasnim, do Irã, o rascunho fala em encerrar a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, o Estreito de Hormuz, o fim do bloqueio naval e por aí vai. Na verdade, o bloqueio naval seria tratado dentro de 30 dias, e as negociações nucleares ficariam para um período separado de 60 dias. Então, é uma leitura errada dizer que isso é um cessar-fogo de 60 dias. Não é. É um período de 60 dias para tratar das questões, mas com a guerra já encerrada. Então é isso que está sendo entendido aqui. Os Estados Unidos, claro, e a grande mídia, não estão tentando apresentar a situação dessa forma. Então é isso que está na mesa agora. Mas o fato de não haver nenhum acordo assinado, na minha opinião, mostra claramente que o Irã desmascarou mais uma vez o blefe dos Estados Unidos. Eu acho que o Irã está agindo de maneira muito parecida com a Rússia. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias com a Ucrânia, com Kiev, em resposta ao ataque horrível contra estudantes e civis em Lugansk. Na semana passada, a Rússia lançou um míssil Roshnik, lançou também Iskanders, lançou Zircons, e destruiu completamente boa parte da infraestrutura militar mais importante de Kiev, em retaliação pelos assassinatos de civis que a Ucrânia vem cometendo, com a ajuda, claro, da CIA e dos Estados Unidos. Então, é parecido com a Rússia, no sentido de que o Irã entende perfeitamente que qualquer acordo com os Estados Unidos não é confiável. Por isso, eles não vão aceitar nenhum tipo de pausa temporária que não traga vantagem para eles. O que o Irã fez durante o período de cessar-fogo foi consolidar o controle sobre o Estreito de Hormuz, reconstruir sua infraestrutura militar e se preparar ainda mais para uma nova rodada de guerra. Isso também inclui reconstruir a infraestrutura destruída pelos bombardeios americanos e continuar a campanha política em todo o país para mobilizar a população em defesa da soberania. E, na verdade, isso tem dado muito certo, porque as pessoas estão indo às ruas por conta própria, em milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhares, praticamente todos os dias. Isso é um pesadelo completo para os Estados Unidos, porque tem uma crise econômica se aproximando. E também há o risco de uma nova guerra que Israel está pressionando para começar. Os sionistas, o Lindsey Graham, todos eles têm influência dentro da Casa Branca. O Netanyahu tem uma influência enorme lá. E Israel tem tudo. Isso está nos documentos de política que o nosso amigo Brian Berletchik comenta o tempo todo. É uma armadilha completa. Eu concordo 100% com isso. Israel tem capacidade de agir, pelo menos supostamente, por conta própria. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos pode ser secreto. Israel pode lançar um ataque. A gente ouviu o Marco Rubio dizer: por que entramos na guerra contra o Irã? Tivemos que ajudar Israel. Por quê? Porque Israel ia atacar de qualquer jeito. Como? Porque os Estados Unidos continuam ajudando Israel em cada passo, até de forma secreta, para poder manter aquela aparência de que não estão diretamente envolvidos e dizer algo como: bom, a gente teve que fazer isso de qualquer jeito, né? E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo.
Eles estão tentando conseguir uma pausa e dando tempo para ver se isso funciona. Estão participando de negociações reais para tentar encurralar o Irã e dizer, olha, aceita esses termos, isso é o melhor que você vai conseguir. E o Irã tem rejeitado isso repetidamente, dizendo, não, eles não vão aceitar o melhor que os Estados Unidos podem oferecer, porque esse melhor ainda exige, no fim das contas, uma rendição completa. E mais uma vez, o New York Times continua, repetidamente, publicando bobagens sobre como o Irã teria concordado, em princípio, em se desfazer do seu urânio altamente enriquecido, como parte das negociações. E isso é, primeiro, isso nunca aconteceria, porque é basicamente impossível. Isso não é negociar, é simplesmente entregar algo para os Estados Unidos. Nada do que os Estados Unidos disseram que ofereceriam chega perto de uma troca justa de condições. Então agora, a Casa Branca já não espera mais realmente um acordo, e o Irã também não espera voltar a nenhum tipo de status quo. Ele não vai tomar nenhuma medida contra si mesmo que o enfraqueça, enquanto os Estados Unidos continuam, como eles dizem, sabotando cláusulas importantes desse memorando de entendimento. E é aí que está o poder dessa chamada aliança entre os Estados Unidos e Israel. Porque, na verdade, é uma aliança de morte e de império. É uma aliança totalmente comprometida com a guerra contra o Irã e, na verdade, com a guerra contra o mundo, para tentar submeter o planeta inteiro aos caprichos do capital multinacional, do capital financeiro, do complexo militar industrial e, claro, dos estados que administram politicamente esses interesses. Então é aí que estamos em relação ao Irã. E depois aconteceu aquele tiroteio na Casa Branca, que é mais um exemplo de um colapso total de toda a arquitetura do império. Francis Fukuyama disse recentemente, antes de todos esses vazamentos sobre as negociações, que a decadência dos Estados Unidos era um produto direto da ascensão de Donald Trump. E muitos estudiosos... Bom, estamos falando do Francis Fukuyama, o cara do fim da história, certo? Depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos seriam o único jogo na praça. O sistema americano viveria para sempre. Não haveria alternativa. Nunca haveria uma alternativa ao poder imperial neoliberal dos Estados Unidos. Era isso. A história estava escrita. As pessoas deveriam apenas seguir suas vidas, viver e morrer sob os caprichos do Império Americano. Acontece que ele estava completamente errado. E agora tenta colocar toda a culpa em Donald Trump. Mas a verdade é que isso não começou com Donald Trump. Na verdade, tudo começou com o próprio sistema que produziu Donald Trump em primeiro lugar. E esse sistema é o que gera essa desintegração social, a quebra social, política e cultural que está acontecendo nos Estados Unidos, onde as pessoas estão com raiva, frustradas, com sérios problemas mentais, ansiosas, sem saber o que vai ser do futuro delas. Elas são abusadas, elas se sentem alienadas, e há um número enorme de pessoas vivendo isso de alguma forma. Talvez em condições diferentes, mas de algum modo, todas estão passando por isso. E agora a gente vê o resultado. Vemos tiroteios na Casa Branca. Vemos pessoas atacando a estrutura de poder de forma totalmente desorganizada. Existe a possibilidade de forças de inteligência, de governo e do chamado Estado profundo se envolverem nesse tipo de atividade e causarem caos para desviar a atenção do verdadeiro problema, para desviar do fato de que não temos apenas um presidente, mas toda uma estrutura de poder disposta a usar negociações como arma para tentar destruir outro país. Vivemos num país governado por oligarcas corporativos, que estão dispostos a empobrecer e tornar a vida insuportável para a grande maioria das pessoas, só para ficarem o mais ricos possível, pelo maior tempo possível. Até o Armagedon nuclear, o Armagedon climático. Escolha o Armagedon. Eles não se importam, só querem ficar cada vez mais ricos. Querem manter o poder o máximo que puderem. Eles querem manter esse sistema funcionando, esse sistema de exploração, pelo máximo de tempo possível. E agora eles entendem isso mais do que nunca.
É por isso que você vê pessoas como Fukuyama falando em declínio. Cada vez mais gente dentro do establishment fala sobre o Império Americano estar em declínio. O próprio Donald Trump chegou a abordar isso quando visitou a China, depois de ter sido provocado pela chamada armadilha de Tucídides, que Xi Jinping mencionou na reunião. Eles não sabiam como lidar com o fato de que a armadilha de Tucídides não quer dizer necessariamente que você é o poder em declínio, que há um poder em queda e outro em ascensão, mas sim que existe um poder emergente e que o poder estabelecido precisa descobrir como lidar com isso. Mas o Trump respondeu dizendo algo como: o Xi Jinping disse que a nação estava em declínio, mas não durante o meu governo, durante o do Biden. Isso mostra claramente como os Estados Unidos, não só sob Donald Trump, mas também sob esse regime corporativo e militarista brutal, entendem muito bem que o sistema que eles comandam está em declínio e que estão se tornando cada vez mais ultrapassados. E a gente está vendo isso nessas negociações, ponto final. Estamos vendo o Irã conseguir afirmar sua soberania de forma direta. Esquece acordo. Se o Irã continuar conseguindo afirmar sua soberania e impedir um ataque, esquece tratados de paz, esquece documentos. A palavra dos Estados Unidos não vale nada. Não há valor algum na palavra dos Estados Unidos sob esses belicistas e essas elites. Eles vão continuar perseguindo a guerra com o Irã. E o Irã, e na verdade, todo mundo que tenta construir uma nova ordem, o máximo que podem fazer é criar seus próprios sistemas, suas próprias defesas, seus próprios projetos e modos de desenvolvimento, e continuar elevando a capacidade de se defenderem de ataques. É o melhor que podem fazer, até que as pessoas nos Estados Unidos entendam que tipo de poder querem ter. Se querem continuar permitindo que oligarcas controlem a Casa Branca, como Donald Trump, ou que seus tenentes, como Joe Biden, façam isso. Seja como for, se quiserem manter o duopólio dos dois partidos, dominando, policiando, vigiando, dificultando a vida das pessoas, garantindo que sejam constantemente rastreadas e seguidas, que suas vidas piorem, que vejam as dívidas crescerem, a pobreza aumentar, a falta de moradia se espalhar, enfim, guerras raciais, racismo, conflitos internos, o ICE, tudo isso. Os americanos, as pessoas nos Estados Unidos, precisam travar sua própria guerra pela soberania, que no fim das contas é uma guerra de classes. E cada pessoa faz parte de um lado dessa guerra de classes. Seja do lado que hoje não tem poder, seja do lado que tem o poder e quer mantê-lo. Todo mundo vai acabar entendendo de que lado está e vai agir de acordo com isso. Mas de qualquer forma, o que a gente está vendo é uma mudança enorme na ordem global. O noticiário mostra isso quase todo dia. A Rússia está lançando algumas das armas mais avançadas contra a Ucrânia, em retaliação ao que já não é mais só uma guerra de desgaste, mas que muito em breve pode se tornar uma guerra total de agressão da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia. É para isso que as coisas estão caminhando. É para isso que a Rússia está se preparando. E é por isso que ela vem mostrando força, disparando essas armas contra Kiev, de tempos em tempos, para deixar claro para a Europa e para os Estados Unidos que se passarem dos limites, o dano vai ser irreversível. Enquanto isso, a Rússia continua fortalecendo a própria economia, as próprias defesas, se estabilizando, e tem feito um trabalho impressionante nesse sentido. A moeda deles é a que mais cresce no mercado agora em relação ao dólar americano. Então a Rússia está fazendo o que precisa fazer. A China já fez isso. A gente viu na reunião entre Xi Jinping e Trump exatamente onde a China se posiciona. Hoje ela é realmente o centro do poder global. Os países estão indo até a China em busca de desenvolvimento, de diálogo, de diplomacia e, de fato, para discutir como vai ser o futuro econômico e geral do mundo em termos de prioridades. Redução da pobreza, desenvolvimento, energia renovável, dá para continuar listando, né? Alta tecnologia, inteligência artificial, robótica, tudo isso. A China vai ser a líder, enquanto os Estados Unidos vão tentar se debater para dominar esses mercados. Mas no fim das contas, eles vão afundar. O Império Americano vai afundar nas próprias dívidas, vai afundar nas próprias guerras.
E é assim que as coisas estão agora. That's where things currently stand. So it's a real delicate situation. Então é uma situação bem delicada agora. A gente está numa crise de verdade, porque sim, existe uma quebra do tecido social por causa desses tiroteios que acontecem de tempos em tempos. Mas também existe, na minha visão, um grande movimento do próprio Império Americano para atirar no próprio pé, para continuar seguindo um caminho de autodestruição, mesmo sabendo que ele por si só não pode ser destruído. Ele vai declinar, vai colapsar em muitos aspectos, vai perder espaço continuamente para a China, tanto economicamente quanto tecnologicamente. E vai continuar perdendo a capacidade de ditar as regras para o resto do mundo. Tudo isso é verdade. Mas os Estados Unidos não vão perder a capacidade de travar guerras sem fim, nem a capacidade de tentar se enriquecer às custas do resto do mundo. Olha o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Sim, está realmente chegando perto do ponto em que a gente pode ver um colapso econômico global. E, de certa forma, a gente já está vivendo isso. Mas as empresas de gás natural liquefeito estão lucrando muito. Wall Street está lucrando muito. Então eles não se importam. E tem gente dizendo que isso faz parte de uma grande estratégia, o que eu, sinceramente, não acredito. Eu não acredito que o império dos Estados Unidos, que a elite capitalista global, os oligarcas, achem que conseguem controlar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, seja você alguém que ache que isso faz parte de uma grande estratégia, ou que a situação no Estreito de Hormuz é só um reflexo do declínio do Império Americano, com o excesso de poder, com a agressividade imperial dos Estados Unidos, tudo isso pode ser verdade ao mesmo tempo. A gente está vivendo um momento de contradições, um período histórico. E eu quis vir aqui justamente para mostrar que é isso mesmo, não importa o que a gente esteja observando. É uma mudança enorme em escala mundial. A gente precisa continuar acompanhando isso. Mas independentemente de um memorando de entendimento ser assinado ou não, de haver ou não um acordo, de existirem ou não conversas futuras, a ameaça de guerra contra o Irã vai continuar. E claro, a ameaça de uma guerra se expandir para outras regiões vai continuar, porque é disso que o Império dos Estados Unidos realmente se trata. Isso vai seguir assim, até que o povo americano que se opõe a essa política comece a fazer mais a sua parte e tente mudar as realidades no próprio país, dentro do sistema que os governa. E em muitos casos, a maioria das pessoas já vê esse governo como ilegítimo. Então, estamos chegando a um ponto em que essa crise de legitimidade começa a se transformar em algum tipo de reação. Mas, por enquanto, precisamos continuar acompanhando esses desdobramentos e garantir que os americanos, os ocidentais e todos entendam que o mundo nunca mais vai ser o mesmo.